Oi, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, né? Sejam todos muito bem-vindos a estar aqui mais uma vez nessa sala tão abençoada. Eu estou aqui em trazer o ensinamento da palavra do Senhor, quanto ao apóstolo Paulo nas epístolas dele, né? Ele então vem falando para os hebreus. E hoje eu vou falar do capítulo 9, onde Paulo continua falando sobre as ordenanças de Deus, né? E a gente vai seguindo aqui no que está dizendo aqui na palavra, tá bom? Gostaria muito que você prestasse atenção. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para todos vocês, tá bom? É bom que você preste atenção, que você foque aqui no que eu estou falando, tá bom? Estou com a minha Bíblia aqui na mão, né? Minha Bíblia é velhinha, mas eu tenho a novinha ali também. A minha novinha, olha, tão bonitinha, que linda, não é? Mas eu gosto mais dessa daqui. Eu gosto mais da velhinha. A Bíblia em si fala sobre a mesma coisa, né? Fala sobre a palavra de Deus. Não importa se a capa está velhinha, se está novinha. O importante é o conhecimento da palavra, que a gente venha conhecer, aprender, praticar e se dedicar ao amor de Cristo, né? A gente tem que querer o amor do Senhor, né? Querer o amor do Senhor é muito bom e faz bem às nossas vidas, não é mesmo? Então vamos lá? Eu venho aqui trazer para vocês com todo prazer esse estudo, tá bom? Eu gostaria que você prestasse atenção, tomasse consciência de que a palavra do Senhor é brilho para as nossas vidas, né? Ela vai nos direcionando, ele vai iluminando os nossos caminhos. Então vamos lá? Aqui diz assim, eu dei uma paradinha porque me mandaram uma mensagem que disse que poderia interromper aqui a gravação devido a uma chamada, né, telefônica. Eu estava prestando atenção no que estava dizendo aqui. Mas vamos lá, vamos continuar? Tá preparado? Tá preparada? Então preste atenção. Quando você puder, você por gentileza compartilhe a palavra, leve para alguém, convide alguém para participar dessa sala tão abençoada aqui, que é a sala daqui, da minha casa, onde o Senhor Jesus me deu assim, uma autoridade, vamos dizer assim, né, para falar da palavra dele, né? Eu, como uma sacerdote, uma missionária, um evangelista, estou aqui trazendo a palavra do Senhor com muito carinho. Então, por favor, preste atenção e, se puder, compartilhe. Você novo está chegando, se inscreva. Aperte aí na palavra inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? E seja muito bem-vinda a essa sala maravilhosa, tá bom? Aqui nós fazemos aliança com Cristo. Fazemos aliança, entramos em comunhão com o Senhor e assim a gente vai vivendo, conhecendo cada vez mais sobre Ele, tá bom? Então, preste atenção. Versículo 9, ou capítulo 9 do livro de Hebreus, né? Onde o apóstolo Paulo continua escrevendo a sua epístola àquele povo. E ele fala assim, sobre a aliança com Deus, né? Ele vem falando sobre a primeira aliança, que foi uma aliança muito perfeita. Na época, foi a perfeição da primeira aliança, né? Que houve uma conversão verdadeira, sincera, bem propícia na época. E nós devemos continuar com essa aliança, né? Buscando sempre o primeiro amor, o amor de Cristo. Então vamos lá. Aqui diz assim no versículo 1. Ora, também a primeira tinha ordenanças do culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão,
que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas e a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Gente, esse capítulo é bem extenso, então eu vou parando por aqui e vou já dando a explicação quanto ao sangue de Cristo, né? O porquê, vou falar sobre essa aliança, né? A primeira aliança. Então, que eles havia uma ordenança, né? Tinha que haver uma cerimônia, os rituais, eram feitos rituais anteriores para que não perdesse o valor, né, da época. Então, quando eles falavam sobre isso, eles falavam da nova aliança, estava determinando de uma forma mais concreta quanto ao perdão e à salvação. Eles falavam sobre isso, sobre o perdão e a salvação. E aí eles falavam que a primeira aliança foi uma ordenança que fazia esses rituais, que era muito importante para que houvesse a salvação. E só quem poderia entrar no Santo dos Santos eram os sacerdotes, aqueles preparados, né, que entravam no Santo dos Santos. Havia o primeiro tabernáculo e depois o segundo tabernáculo. E eles também falavam que ele não estava coberto quanto ao santuário, porque permaneceu de pé, né? Senão o sumo sacerdote, nenhum sacerdote poderiam entrar lá, estar lá, né? E aí fala sobre essa consciência que eles não poderiam perder a perfeição. Eles deveriam continuar se aperfeiçoando, buscando no Senhor, e eles deveriam continuar se aperfeiçoando para desfrutar com mais segurança, né, de tudo o que acontecia na época. Então, era o alimento e a purificação, tudo era feito lá no tabernáculo, e os sacerdotes só eles poderiam entrar lá. Mas aí houve a necessidade de haver uma nova aliança, né? Então, o sangue do Senhor Jesus foi derramado e para poder completar a purificação do homem, né? Inclusive para que trouxesse consciência para cada um, desde aquela época até os nossos dias de hoje. Precisamos ter consciência disso. Aí fala sobre essa consciência de deixar, de a gente se deixar enfraquecer, né? Que nós devemos buscar mais no Espírito Santo, buscar mais em Deus, lembrar do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, daquele sangue derramado, não é mesmo? Que o benefício foi o sangue dele derramado. Meu Deus, essas motos, só a glória do Senhor. Parece que está aqui dentro, não é mesmo? Não é fácil. Então, fala-se das paixões e dos desejos ocorridos da época, né? Não é mesmo? Então, era preciso se cumprir, né? Era preciso ter compromisso, não só compromisso religioso, mas era preciso ter compromisso e se submeterem às coisas de Deus. As pessoas tinham que ter compromisso. Por isso é falado quanto a isso. Aí,
aqui está escrito assim, eu vou ler para vocês, ó. Quanto mais o sangue de Cristo. Por muitos séculos, o sangue de milhares de animais cumpriu o propósito temporário para o qual foi estabelecido. No entanto, após o sacrifício do Senhor Jesus, ficou instituído que o único elemento capaz de intervir pelo homem e de purificar a sua alma é o sangue do Salvador. Então, o sangue de Jesus. Mostrar a importância do sangue do Messias é o ponto mais importante dessa epístola, pois toda a obra de redenção está apoiada nele. Então, o apóstolo Paulo mostrava aqui o quanto era importante mostrar quanto ao derramamento do sangue do Senhor Jesus naquela cruz em prol da humanidade. Você entende? E o que eu quero dizer? Que a morte e a ressurreição de Jesus, ela foi realizada e foi real, né? Foi realizada, foi real para aquele povo daquela época, para todos os sacerdotes. E naquela época se fazia muitos rituais e sacrifícios. Só que nos nossos dias não é um pouco diferente. Ó. O sacrifício que nós temos que fazer é em oração, né? É jejuar, né? Buscar no Senhor. Então Paulo ele mostrava a superioridade de Deus, né? Ele queria mostrar essa superioridade, essa preeminência do Senhor, do Salvador, né? Ele mostrava a grandeza de Deus, porque era necessário que todo o povo observasse, visse isso, aquele povo visse a preciosidade da grandeza de Deus. Porque o Senhor Jesus fazia muitas coisas naquela época já para ajudar o povo. Imagina como era naquela época, né? E nos nossos dias o Senhor Jesus faz tudo também para nos ajudar. Então, eles podem, como é que eu vou dizer? Eles teriam que buscar mais no Senhor, né? Mas eles eram pessoas que não se importavam muito com isso. E o apóstolo Paulo mostrava isso, ensinava isso ao povo hebreu através, né, da epístola, falando sobre o privilégio que eles tinham na época de ser abençoados pelo Criador, né, pelo Senhor Jesus. E nós também temos esse privilégio, né? Como sacerdotes que somos, temos esse privilégio de ter esse contato direto, né? Porque o véu foi rasgado, então nós temos esse contato direto com o Senhor hoje em dia, né? Devido a o véu que foi rasgado. Então, nós temos que estar sempre buscando, não importa quem você seja, se é membro da igreja, se é missionário, se é pastor, se é bispo, todos nós temos que ter esse acesso divino, que é o acesso direto com Deus. Nós temos essa aliança, a nossa comunhão. Então precisamos renovar a nossa aliança com Deus, como diz aqui na palavra, né? Nós temos que ter consciência que podemos restaurar a paz, o amor e tudo quanto mais há necessidade quando buscamos essa comunhão com o Senhor, quando estamos ligados no Senhor, né? Porque a nossa alma necessita, nossa alma, ela precisa, nós necessitamos de sermos lavados, né? Lavar nossa alma para que o peso da iniquidade, o peso dos pecados, o peso de qualquer coisa que tenha feito com que a gente se desviasse um pouco no pensamento, na ação, na obra, no que fosse, né, do Senhor Jesus, precisamos lavar nossa alma, nos entregando com fervor, né, com toda a sinceridade, com todo amor, com toda veracidade ao Pai, porque só Ele para nos livrar. Nos livrar de quê, Elizabeth? Nos livrar de acusações, de injustiças, de perseguições e muitas outras coisas. Só o Senhor pode nos ajudar. Ele nos livra de muitas coisas, nos livra do medo, né? Ele
Ele nos livra de acidentes, de muitas coisas. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que a gente venha se renovar, adquirir mais fé, né? Crescer na fé e obedecer. Tudo que Ele quer, que a gente venha obedecer. E se a gente obedecer, e se nós tivermos consciência, Ele nos ajudará. Por isso, Paulo escreve essas coisas aqui para os hebreus, fazendo eles lembrar do sacrifício do Filho de Deus na cruz. Ele quis fazer o povo lembrar do sacrifício que Jesus fez por eles na época, né, por toda a humanidade, na cruz. Porque Jesus, Ele espera de nós que nós sejamos pessoas corajosas, que nós sejamos pessoas que tenhamos boa vontade, força, para que a gente possa seguir, né, o nosso caminho, até que chegue o juízo final. É isso que Paulo estava tentando explicar para aquele povo através de sua epístola, através da sua carta, né? Ele falava sobre isso. E aqui fala assim, o Novo Testamento e na Nova Aliança. Aqui diz assim, ó, no versículo 16 e 17, fala assim, ó, porque onde há testemunho, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá de algum valor enquanto o testador viver. Ele então fala sobre isso. Então ele está falando sobre o Novo Testamento e a Nova Aliança. Aqui ele fala que aqui está escrito assim: o testamento só pode manifestar a vontade do testador após a sua morte. A partir daí, o documento é aberto e suas disposições são cumpridas, atribuindo a cada herdeiro a sua parte na herança. Nessa representação, o Senhor Jesus é o testador, que durante sua vida na terra anunciou as boas novas de salvação, firmou a nova aliança e a selou com o seu sacrifício. Aos seus herdeiros, pela fé, é reservado o patrimônio celestial que ele lhe preparou, o seu reino eterno. Então ele quer que a gente tenha fé, que a gente confie, que a gente obedeça, né? É tudo que o Senhor Jesus quer. Então o apóstolo Paulo fez com que o povo hebreu, estava fazendo com que aquele povo lembrasse do sacrifício do Filho de Deus Pai na cruz, quando o sangue foi derramado. E ele fala sobre isso, porque o que ele espera de nós é que nós sejamos pessoas ousadas, corajosas, pessoas que seja justa, né, que faça as coisas com justiça, para que a gente possa seguir com ele no dia do juízo final. Entendeu? Então é isso. Esse capítulo é bem extenso, mas eu creio que deu para me explicar aqui para vocês de forma bem clara. Eu creio que vocês devem ter entendido quanto esse capítulo, né, foi bem rapidinho. E que vocês amanhã venham participar comigo aqui, mais uma vez, desse ensinamento, né? Que nós estamos aqui aprendendo todos juntos. Estamos juntos aprendendo e precisamos nos fortificar em fé, procurando obedecer, procurando praticar, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, levar o Evangelho para as pessoas, dando ensinamento da melhor forma possível, tendo consciência que nós somos pecadores e que precisamos nos humilhar para o Pai, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu volto trazendo o capítulo de número 10 e vamos seguindo até que a gente venha concluir toda a epístola de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre várias coisas, né? Vários deveres, né? Que deveria se cumprir para que obtivesse a salvação até que chegar ao juízo final, tá certo?
Bom dia para você, ou boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça de fazer as orações, agradecer a Deus por tudo e buscar sempre estar se fortalecendo na palavra do Senhor, tá certo? Que o Senhor Jesus possa nos guardar e nos proteger lá naquele jardim, no jardim dele, no jardim onde ali estão todos os anjos levados pelo Senhor para que a gente possa viver lá no céu, tá certo? Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau.